acho interessante, que está citado o item 3, que fala sobre a medida protetiva. Diz o promotor Emanuel Girão, hoje procurador, todos os conflitos relatados nos autos têm relação com o exercício do direito de visita do pai. É só isso. É só isso. É só alienação parental, no meu modo de ver. Então, quando eu trago no ponto 4 dessa apelação à ausência de dolo, e falei aqui, desembargador Francisco Carneiro, que seria muito esquizofrênico da parte do senhor Davi enviar um e-mail para a senhora Manuela, tendo em vista que era um e-mail de uma conversa entre os dois, não havia nenhum tipo de conteúdo nocivo, não havia nenhum direcionamento, prezada Manuela, senhora Manuela, nenhuma palavra de baixo calão, nada. O que existia é o que está escrito nos autos desse processo e nessa apelação, dizendo: você faz todo dia confusão. Hoje faz 2 meses, recebi mensagem de apoio da família. Ninguém sabe como estou suportando tanta pancada. E quando vê que está perdendo o controle da situação, fica mansinho, ela disse. Enfim, isso não cabe mais na conversa. Como você disse que nunca esteve ao seu lado, eu prefiro deixar esse assunto e esse dia para eu sentir da minha maneira e quero que você, e etc. Anuncio Lafite, enfim. Então, enlutado, o senhor Davi recebeu esse e-mail, enviou para os advogados que tratavam do processo, pensou em enviar para os advogados que tratavam do processo de família e enviou equivocadamente para a senhora Manuela. E, por isso, está sendo condenado pelo crime de ter descumprido a medida protetiva. Não há violência. Alguém pode dizer, mas há violência psicológica. Eu não sou psicólogo. Tenho certeza que nos autos não há nenhum documento em que fique demonstrado em que houve violência nesse caso. Qualquer tipo de violência. Qualquer tipo. Então, não há, ao meu modo de ver, o dolo na conduta do agente. Ao ser perguntado, na audiência de instrução, a juíza perguntou para o senhor Davi: senhor Davi, o senhor enviou o e-mail? Enviei o e-mail, mas não foi para o destino que eu gostaria de ter enviado. Se houvesse hoje a possibilidade de apagar, como eu já disse, talvez isso tivesse sido feito. Mas não há. E, excelências, eu não vejo como nenhuma medida de justiça, de razoabilidade, em que um pai de família, tentando exercer sua paternidade, em meio a tantos problemas judiciais que circundam esse casal, ele ser condenado criminalmente por ter descumprido uma medida protetiva quando enviou equivocadamente o e-mail errado. Então, a tipicidade da conduta, desembargadora, penso ser uma medida que se impõe no caso. Quanto à dosimetria da pena, eu citei que houve ausência de fundamentação, porque, vejam só, o que é que diz a sentença. Na primeira fase da fixação de pena base, o juiz deixou de fixar a pena base no mínimo legal, afirmando que, desembargador Mário Parente, as informações dos autos revelam personalidade nociva, uma vez que a vítima relatou descumprimentos anteriores. O juízo não tem, desembargadora, acesso à ficha criminal de alguém antes de sentenciar? Ele não sabe quantos processos criminais aquela pessoa responde? Ele não sabe se houve trânsito julgado ou não? Ele simplesmente julga sem saber quem está julgando?
Acredito que não seja assim. Penso, eu, advogado, posso estar equivocado, não me envergonho, inclusive, de estar, mas penso que não é assim. A súmula 444 do STJ, ela veda a utilização de inquéritos e etc., para fim de exasperar a pena base. Essa medida protetiva, desembargador Francisco Carneiro, ela tinha, naquela época, 2 dispositivos. Um dispositivo ficava com a vítima, outro dispositivo ficava com o algoz, meu cliente. Certo? Desembargadora Silvia, por 19 vezes houve descumprimento do monitoramento. Por quem? Pela vítima. Qual foi o descumprimento da vítima? Descarregou diversas vezes. Chegou uma vez e passou 4 dias descarregado. Uma pessoa que está sofrendo violência psicológica e tem um equipamento como esse que o Estado disponibiliza, ela vai deixar aquele equipamento que pode garantir a vida dela desligado por 4 dias? Isso é uma ficção jurídica. Isso é uma brincadeira com o Poder Judiciário. Isso aqui é uma maneira de afrontar um pai que quer ver uma filha, de uma mãe que se mudou lá para Santarém, requisitou a medida protetiva lá, conseguiu. A gente pediu a manutenção da medida, porque não quer a aproximação dela. Primeira vez que o pai esteve em Santarém, ela foi ao shopping atrás do pai, para empatar a convivência. Então, Excelências, novamente, eu venho pedir, antes que eu esqueça, com relação à dosimetria da pena, com relação à suspensão condicional da pena, a juíza também utilizou a mesma fundamentação que eu já disse que não é uma fundamentação idônea ao meu sentir, de que, baseado no que a vítima disse. Por quê? Eu nunca vi uma vítima falar bem de algoz, a não ser que seja naqueles casos de violência doméstica que rapidamente é preso e que a vítima ali quer que a pessoa seja solta por circunstâncias alheias à minha vontade e à de vossas excelências. Doutor Hermano, o tempo esgotou. Para concluir. Eu agradeço. Então, a dosimetria da pena também recaiu 2 vezes sobre a mesma fundamentação, que, ao meu ver, me parece uma fundamentação que não é idônea. E entendo também que não há restrição nenhuma sobre a suspensão condicional da pena, tendo em vista que não há utilização nenhuma de violência. Então, nós, preliminarmente, eu já vou aos pedidos, preliminarmente, nós estamos requerendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado na forma retroativa, na forma dos artigos 111, inciso 1, artigo 117, inciso 4, artigo 109 e inciso 4 do artigo 109, todos do Código Penal, declarando a extinção da punibilidade do agente, absolvendo o réu ora apelante nos termos do artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal. Requer a nulidade da sentença, considerando a inexistência de fundamentação idônea quanto à fixação da pena base do mínimo legal. Requer a nulidade da sentença, considerando a inexistência de fundamentação quanto à suspensão condicional da pena. A absolvição do agente nos termos do artigo 386 pelo princípio da insignificância, pois pretende-se a punição pelo envio de um e-mail errado, por mais que eu entenda que há uma doutrina... Concluindo. Uma doutrina majoritária no sentido contrário, mas eu entendo que sim, pode caber. Subsidiariamente, a absolvição pelos princípios, pelos pedidos acima já colocados, subsidiariamente aos pedidos de absolvição justamente pleiteados, requer, em caso de manutenção da condenação, que esta seja aplicada com base no mínimo legal, seja dado o benefício de suspensão condicional da pena, que seja oportunidade e direito de recorrer à liberdade. Obrigado, doutor. Conceda a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Obrigada, Excelência. Conforme disse o nobre defensor, o denunciado Davi Cordeiro Teixeira descumpriu medidas protetivas concedidas a Manuela de Queiroz Rocha Guerreiro, desferidas, prolatadas nos autos 0013 445 41 2018,
8.06.0025. E também é importante registrar que Manuela viveu maritalmente com Davi durante 3 anos e tem todo um histórico de violência doméstica entre as partes. Por isso, foi imposta essas medidas protetivas em favor da vítima. Preliminarmente, a defesa vem alegar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade restritiva, alegando que, para a pena aplicada ao réu, que foi de 5 meses e 15 dias de detenção, com prazo para prescrição de 3 anos, nos termos do artigo 109, inciso 6 do Código Penal Brasileiro, sendo que entre a data do fato, que foi 20 de nove de 2018, e o recebimento da denúncia, 25 de 10 de 2021, o intervalo ultrapassou 3 anos, ocorrendo, segundo ele, a prescrição e, por consequência, ele roga pelo reconhecimento da extinção da punibilidade. Todavia, observa-se que a nobre defesa equivoca-se no cálculo para a prescrição da pena, uma vez que utilizou como marca inicial a data do fato, quando deveria ter sido a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Vejamos, após a publicação da sentença, com a fixação da pena no caso concreto, ainda que provisoriamente, mas já com trânsito em julgado para acusação, surge uma nova base para o cálculo da prescrição em conformidade com o artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, e com a súmula número 146 do STF, devendo, a partir daí, a pena concreta ser utilizada para análise da possível ocorrência de prescrição. Dessa forma, entre a data do recebimento da denúncia, 25 de 10 de 2021, até a publicação da sentença condenatória, em 10 de 7 de 2023, não decorreram mais de 3 anos, razão pela qual não há que se falar em reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva, como deseja a defesa, restando, portanto, afastada a preliminar alegada. A defesa sustenta também que não houve dolo no descumprimento das medidas protetivas impostas ao apelante, o qual pretendia, segundo a defesa, enviar um e-mail a seus advogados acerca do luto de sua genitora, contudo, por descuido, acabou enviando para a vítima. Segundo apurado, no dia 20 de setembro de 2018, mesmo ciente das medidas cautelares que lhe tinham sido impostas, Davi entrou em contato com Manuela através de e-mail, ocasião em que acusou de não ter respeitado o luto do mesmo por sua genitora, e enviou-lhe cópias de conversas trocadas através do aplicativo de WhatsApp. Todavia, verificou-se que a postulação do apelante é frágil e desprovida de qualquer fundamentação lógica e válida, pois, na contramão do que foi sustentado pelo recorrente, há sim, no processo, provas abundantes para embasar a sentença condenatória em desfavor do mesmo. Referida alegação carece de verossimilhança, conforme o acervo probatório colacionado aos autos, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de dolo. Quanto à alegação de atipicidade da conduta, sob o argumento da inexpressividade da lesão jurídica provocada pelo que pode-se dizer aplicação do princípio da insignificância, é pacífico o entendimento da não aplicabilidade do mencionado princípio aos crimes praticados em contexto de violência doméstica. Inclusive, esse aspecto já foi sumulado pelo STJ, através da súmula número 589. Com relação à pena base no mínimo legal,
vê-se que foi considerada desfavorável a personalidade do apelante, sobre a qual a juíza sentenciante destacou a ocorrência de descumprimentos anteriores, inclusive, de outras medidas aplicadas, e da indiferença do réu às decisões judiciais que lhe eram impostas, sendo este fundamento idôneo para exasperar a pena base, não havendo o que ser modificado, uma vez que o quantum de aumento de um oitavo foi proporcional e razoável. Quanto ao benefício da suspensão condicional da pena, conforme o artigo 77, item 2 do Código Penal, entende-se que também não merece ser acolhido esse pedido, haja vista que o mesmo ostenta circunstâncias judiciais negativas, personalidade, conforme destacado acima, na sentença de primeiro grau. Assim, excelências, ratifica integralmente o parecer acostado as folhas 201/208 e somos pelo conhecimento e improvimento do apelo. É a nossa manifestação. Devolvo a palavra à relatora, desembargadora Silvia. Pois não, excelência, obrigada. Parabenizando a defesa, assim como o Ministério Público. Gostaria de saber se poderia ler a proposta de emenda. Alguma objeção da defesa ou do Ministério Público? Nenhuma objeção, excelência. Ouçamos, então, o projeto de emenda. Pois não. Emenda penal, processual penal. Apelação criminal, descumprimento de medidas protetivas, artigo 24A da Lei Maria da Penha. Violência doméstica, preliminar de prescrição da pretensão punitiva do Estado. Inocorrência, lapso temporal de 3 anos não transcorrido. Preliminar de nulidade da sentença por inexistência de fundamentação. Um instante. Vou abrir aqui também, quando precisar. Pleito de absolvição, ausência de dolo, atipicidade da conduta, rejeição. Inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Súmula 589 do STJ. Revisão da dosimetria da pena, aplicação da pena base no mínimo legal, inviabilidade, circunstância judicial da personalidade do agente, valorada negativamente. Palavra da vítima. Sentença fundamentada, suspensão condicional da pena, não preenchimento do requisito do artigo 77, inciso 2, do Código Penal Brasileiro. Condenação mantida nos termos da sentença. Recurso conhecido e improvido. 1. A insurgência recursal busca preliminarmente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, declarando a extinção da punibilidade do réu para que seja absolvido nos termos do artigo 386.6 do Código Penal, e a nulidade da sentença, considerando a inexistência de fundamentação quanto à não fixação de pena base no mínimo legal e não concessão de suspensão condicional da pena. No mérito, pleiteia a absolvição do réu nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal pelo princípio da insignificância. Por fim, em caráter subsidiário, requer a aplicação com base no mínimo legal, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, bem como seja oportunizado o direito de continuar recorrendo em liberdade. 2. Diferente do que sustenta o apelo, o prazo prescricional deve ser contado da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória com base na pena concreta. Assim, em caso, considerando que a denúncia foi recebida no dia 25 de outubro de 2021, folhas 4344, enquanto a sentença foi publicada no dia 10 de julho de 2023, folhas 124, não é possível declarar extinta a punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa do jus puniente estatal, uma vez que o lapso temporal de 3 anos, previsto na legislação, artigo 109.6 do Código Penal, não transcorreu. Portanto, não vislumbra a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, conforme alegado em sede recursal. 3. No que diz respeito à nulidade de sentença face à inexistência de fundamentação quanto à não fixação da pena base no mínimo legal e não concessão de suspensão condicional da pena, sua análise ocorreu quando do exame da dosimetria, evitando repetição na apreciação da matéria, por tratar de discussão que se confunde com o mérito da questão. 4. Vislumbra-se
que a alegação de que o réu teria enviado um e-mail por engano para a vítima, portanto, agido sem dolo de descumprir as medidas protetivas, carece de verossimilhança, tendo em vista que o acervo probatório colecionado aos autos, em especial a prova documental de folhas 2, comprova que no campo do destinatário o réu preencheu tão somente com o endereço da vítima, sem adicionar outras pessoas, circunstância que fragiliza a sua teoria de que tinha a intenção de destinar o conteúdo para a sua advogada. 5. O delito do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 é consumado com o descumprimento da medida imposta ao réu, não importando, no caso, o meio como executa o conteúdo da mensagem. 6. A defesa alega ainda a atipicidade da conduta, sob o argumento da inexpressividade da lesão jurídica provocada, pelo que pede a aplicação do princípio da insignificância. Contudo, o entendimento simulado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que, aspas, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Súmula 589, STJ. Dessa forma, rejeito o pedido de aplicação do princípio da insignificância. 7. Revisão da dosimetria da pena. Em caso, observe-se que foi tido como desfavorável ao réu a vetorial relacionada à sua personalidade idoneamente fundamentada, porquanto a vítima relatou em sede judicial que o réu descumpriu as medidas aplicadas anteriormente. Além disso, foi respeitada a fração de 1/8, razão pela qual mantém-se a pena base nos termos consignados em sentença em 5 meses e 15 dias de detenção, sanção que se tornou definitiva por ausência de alteração das demais fases. 8. Em relação ao pleito de concessão do benefício, suspensão condicional da pena, a juíza Có negou o benefício, por entender que a personalidade do agente não se coaduna com a finalidade do Instituto. Atuando com o devido acerto, vez que a personalidade do agente é um dos requisitos a ser analisado para que seja autorizada a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso 2 do Código Penal. Portanto, o réu não faria jus ao benefício. 9. Recurso conhecido e improvido. Esse é o meu voto. Eu submeto aos meus pares. Eu peço vista dos autos para melhor análise do mérito da questão. O julgamento, portanto, fica suspenso em razão do meu pedido de vista. Próximo processo. Agora são as sustentações virtuais. É o do item 43 de habeas corpus. Item 43. Chamo o habeas corpus de número 630995, dígito 65, ponto 2024.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Breno de Siqueira Mendes, paciente Sebastião Guilherme Melo Rodrigues. Impetrado juiz de direito da Vara de Delitos e Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza. Também de relatoria da desembargadora Silvia, a quem concedo a palavra. Excelência, eu gostaria de saber se as partes dispensam a leitura do... Alguma objeção? Nenhuma objeção, Excelência, pelo Ministério Público. Pois não. Então, já concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor advogado Breno de Siqueira Mendes, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Uma boa tarde a todos. Quero inicialmente cumprimentar o desembargador-presidente, Dr. Mário Parente Teófilo Neto, a desembargadora relatora, doutora Silvia Soares de Sanobre, os demais desembargadores, a desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, desembargadora Lira Ramos de Oliveira,
o desembargador Francisco Carneiro Lima. Quero também saudar o defensor público, doutor Laerte, como também a doutora Procuradora de Justiça, a doutora Raimunda Salomé, a todos os colegas advogados presentes, a todos os serventuários que compõem a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e a todos que estão presentes nesta sessão. Excelências, eu prometo ser bastante breve por conta da questão do tempo e também do próprio conteúdo que está no habeas corpus impetrado, né, em favor do paciente Sebastião Guilherme Melo Rodrigues. Sebastião Guilherme, ele está preso, Excelências, desde o dia 17 de fevereiro desse ano de 2024, né, em razão de uma acusação de participar de uma associação criminosa, como também porte de arma e também de corrupção de menores, né? Sem adentrar no mérito da causa, né, mas fazendo um breve resumo, o Sebastião simplesmente estava no local errado, na hora errada, né? Onde ele foi convidado por amigos para jogar futebol e ele estava na casa quando foi surpreendido por policiais e logo, quando os policiais invadiram a residência do seu amigo, né, ele foi surpreendido com uma mochila que continha armas. Por conta disso, ele foi denunciado por todos esses crimes que eu acabei de falar. Ocorre, Excelência, que o Sebastião ele possui uma certa enfermidade, né, uma certa dificuldade em locomover, porque ele possui uma bolsa de colostomia, né? E, por conta disso, ele vem sofrendo bastante na unidade prisional de Sobral. Mas o que deixa mais intrigado diante da situação dele é que, como eu já mencionei, ele está preso desde 17 de fevereiro desse ano. Ou seja, já tem exatamente hoje 183 dias que ele está preso. E, detalhe, a audiência finalmente foi marcada, mas para o dia 8 de outubro. Ou seja, ele tem mais de 1 mês e meio ainda de cumprimento de uma prisão preventiva, né? Ou seja, ele está sofrendo, Excelências, uma prisão, ou aliás, uma condenação antecipada. Por quê? Se tudo ocorrer bem, se houver, de fato, a sentença, né, que a gente sabe que, por circunstâncias, né, ela poderá até ser adiada, isso é comum, né, no nosso dia a dia como advogado, e, enfim. Essa audiência pode até futuramente ser modificada, né? Ou seja, não se tem ao certo o fim da instrução processual, né, que está se perdurando há muito tempo. E com base no artigo 316 da Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, né, a prisão preventiva do cliente, né, no caso do paciente, deveria ter sido revista a cada 90 dias, o que, no entanto, não está acontecendo, infelizmente. Portanto, Excelência, em razão do princípio da presunção da inocência e também com base no artigo 316 da Lei 13.964/19, que eu acabei de mencionar, essa prisão ela está ilegal, né? Portanto, a gente deverá ressaltar aqui em habeas corpus o pedido feito pelo juiz ACOP, né, que é o Juízo de Delito e Organização Criminosa,
onde nós pedimos o relaxamento de prisão e, infelizmente, foi negado pelos julgadores. Portanto, excelências, aqui, como falei, rapidamente falando, a gente requer, né, o conhecimento do habeas corpus e reconhecendo a ordem de liberação e a expedição do referido alvará de soltura. Muito obrigado. Agradecemos também, doutor. Conceda a palavra ao Ministério Público. Ok. Ok, excelência, obrigada. O que consta aqui nos autos é que o Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio das promotorias de justiça de combate às organizações criminosas, ofertou denúncia contra Francisco Kelson Souza Gomes, vulgo Coringa, Sebastião Guilherme Melo Rodrigues, que é o cliente do nobre defensor, e Francisco Jackson Viana de Souza, todos como incurso nos delitos previstos no artigo 12 da Lei 10.826, barra 2003, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, combinado com o artigo 244b, caput, da Lei 8.069, o ECA. E ainda, artigo 2º, parágrafo 2º e parágrafo 4º, item 1º da Lei 12.850, barra 2013, organização criminosa. Tudo na forma do artigo 69 do Código Penal. Consta também que no dia 17 de janeiro de 2024, portanto há pouco tempo, por volta de umas 11h30, no bairro Saboia, na cidade de Forquilha, os denunciados foram surpreendidos na posse desse farto armamento, descrito no auto de apresentação de folhas 12, sem autorização legal ou regulamentar, como também havia no local a presença de 4 adolescentes: Hildson Costa Vasconcelos, Francisco Glauber Silva Araújo, vulgo GK, Francisco Miguel Souza de Santos e Antônio Lucas Brito Ferreira, evidenciando deste modo a prática do crime de corrupção de menores pela presença desses 4 menores. Não obstante a tese aventada, o Ministério Público, a tese aventada de excesso de prazo na formação da culpa, exatamente pela defesa do acusado ou do réu, o Ministério Público entende que o presente habeas corpus merece ser conhecido, no entanto, a ordem denegada. Se não, vejamos. O paciente foi denunciado pelas condutas já tipificadas anteriormente, nos termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público, em 14 de março de 2024, nos autos principais, folhas 160/180, processo 0.201.58873.2024.8.06.0293. Em decisão de folhas 188/192, na data de 14 de maio de 2024, o magistrado titular da Vara de Delitos de Organização Criminosas recebeu a denúncia em desfavor do paciente ou dos pacientes e demais acusados. Por fim, foi determinado que os mesmos fossem citados para que, no prazo de 10 dias, oferecessem resposta à acusação. A custódia cautelar do paciente foi reanalisada por ocasião da decisão proferida nos autos dependentes, dito há pouco, em data de 27 de junho de 2024, portanto, bem recente. Após o recebimento dessas respostas à acusação, foi proferida a decisão de ratificação do recebimento da denúncia na data do dia 25 de 6 de 2024, folhas 225/226, sendo designada, após, a data para audiência de instrução para o dia 8 de outubro do corrente ano, 2024. Assim, percebe-se que a ação penal é de alta complexidade, envolvendo crimes de difícil apuração,
como é o da organização criminosa, envolvendo múltiplos réus, no caso, 3 denunciados, e mesmo assim tem tramitado regularmente, sem que haja desídia por parte do Poder Judiciário. Na hipótese analisada, verificada, portanto, a razoabilidade dos prazos globais, e já foi, inclusive, designada, como disse acima, audiência de instrução, portanto, entende-se que não há constrangimento ilegal. Dessa forma, excelências, ratifico integralmente o parecer ministerial acostado às folhas 108 e 113 dos autos de habeas corpus, pela denegação do presente habeas corpus. É como me manifesto, excelência. Pois não, doutora. Devolvo a palavra à eminente relatora, desembargadora Silvia. Excelência, eu gostaria que fosse indagado as partes, eu poderia somente ler a proposta de emenda. Alguma objeção? Sem objeção, excelência. Sem objeção, excelência. Ouçamos, então, o projeto de ementa. Emenda penal, processual penal, habeas corpus, posse irregular de arma de fogo, de uso permitido, corrupção de menor, organização criminosa. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, prazos globais. Inexistência de desídia do juízo. Autoridade impetrada que tem agido diligentemente nos atos processuais. Complexidade do feito, pluralidade de réus e de crimes, súmula número 15 do TJ Ceará. Audiência de instrução já agendada. Reavaliação da prisão que se encontra dentro do prazo 90º do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, habeas corpus conhecido, ordem denegada. O caso pretende a defesa à liberdade do paciente com a expedição do alvará de soltura, para tanto, ao noticiar que o paciente se encontraria preso cautelarmente há 5 meses, sem que a instrução criminal tenha sido iniciada, sustenta o impetrante excesso de prazo para a formação da culpa. Ainda aduz que a prisão preventiva não teria sido reavaliada, conforme determina o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal. 2. Impede dizer-se inicialmente que o CPP não consigna prazo absoluto e improrrogável, devendo a contagem dos prazos ser realizada de forma global, atentando-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade. Nesse sentido, não configura o excesso de prazo a mera soma aritmética, sendo necessário, em determinadas ocasiões, uma maior dilação dos prazos processuais, precedentes do STJ e do TJ Ceará. 3. Dessas premissas e da consulta aos autos originários, número 0/201-58873/2024, vislumbra-se que inexiste o descaso da autoridade impetrada quanto ao trâmite da ação penal, pois até o momento foram adotadas todas as medidas judiciais pertinentes para impulsionamento processual na sua forma regular, tendo o paciente sido preso. Na data de 17 de fevereiro de 2024, a denúncia oferecida no dia 15 de março deste ano e recebida em 14 de maio também de 2024, já constando o agendamento da audiência de instrução, que se realizará aos 8/10 de 2024. 4. Frisa-se que o feito conta com a pluralidade de réus. 3. E versa sobre delitos de natureza grave, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menor e organização criminosa, o que denota certa complexidade, ensejando a aplicação da súmula número 15 do TJ Ceará, que assim dispõe. Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais. 5. Adiante, no que concerne à alegada ausência de revisão periódica da prisão preventiva, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, o STF, quando do julgamento da ADI 6.581 e ADI 6.582, sedimentou o entendimento de que a falta de revisão nonagesimal da custódia cautelar não implica a revogação automática da prisão preventiva. Entretanto, impõe ao magistrado que a decretou exclusivamente o dever de reavaliá-la. No caso, observa-se que desde a prisão em flagrante do paciente, a segregação já foi objeto de reavaliação pelo juiz competente, sendo a última análise realizada em data recente, qual seja 27 de junho de 2024, folhas 20 a 22 dos autos incidentais
número 0023-93587-2024. Dessa forma, a revisão da prisão se encontra dentro do prazo 90º do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. 6. Verifica-se, portanto, no presente momento processual, a inexistência de ato de coação ilegal atribuído à autoridade impetrada que pudesse justificar a concessão da liberdade pretendida. Habeas corpus conhecido e denegado. Esse é o meu voto. Eu já havia dado o voto provisório, acompanhando o voto da eminente relatora, que nesse momento reafirmo, em função exatamente da complexidade dos fatos apurados, tendo sido analisado todos os pontos arguídos pela eminente relatora. Acompanho o voto pela denegação da ordem. Como voto, desembargadora Lígia. Acompanho o voto da relatora. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo nos termos do voto da eminente relatora. Próximo processo é o do item 16 do roteiro. Ainda de habeas corpus, né? Extra pauta. Habeas corpus de número 631359, dígito 37.2024.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante José Wendel de Almeida. Paciente Danúbio Reno Israel de Lima. Impetrado juiz de direito da comarca de Chorozinho. Relatoria da desembargadora Lígia, a quem conceda a palavra. Obrigado, Excelência. Estão todos me ouvindo? Hoje estamos ouvindo, mas por enquanto, com a palavra a relatora. Desembargadora Lígia, Vossa Excelência. Gostaria que eu indagasse das partes se dispenso a leitura do relatório. Ok, a defesa e o Ministério Público dispensam a leitura do relatório? Sim, Excelência. Dispensa, Excelência. Então, já concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor advogado José Wendel de Almeida, para apresentar suas razões em sustentação oral, pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Minhas saudações ao ilustre desembargador-presidente, Mário Parente Teófilo Neto, a ilustre desembargadora relatora desta respeitável primeira Câmara Criminal, doutora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Saudações aos demais desembargadores que compõem esta respeitável Câmara Criminal, a doutora Lira Ramos de Oliveira e Francisco Carneiro Lima. Minhas saudações ao representante da Procuradoria Estadual, aos nobres colegas advogados que aqui se fazem presente, aos defensores públicos e aos serventuários que sempre nos atendem com respeito. Nobres julgadores, venham a esta respeitável colenda criminal de forma incansável requerer a concessão da ordem de habeas corpus para conceder a liberdade do meu constituinte. O paciente Danúbio Reno teve sua prisão temporária decretada pelo juiz do 4º Núcleo de Custódia de Inquéritos da comarca de Caucaia, através da representação da autoridade policial de Chorozinho, em decorrência de apuração de um suposto crime de tentativa de homicídio em face de Francisco Cristiano dos Santos de Sá. A autoridade policial protocolou a representação pela decretação da prisão preventiva do paciente apenas com base no depoimento da vítima e em reconhecimento fotográfico sem respaldo legal e de forma equivocada quanto ao paciente, vindo ser deferido. Ocorre, nobres julgadores, que, superado tal prazo, a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva, sem qualquer fato novo que demonstre realmente a autoria do crime por parte do paciente. Da mesma forma, apenas com base em um reconhecimento fotográfico descrito as características do paciente totalmente diferente. Assim foi protocolado o pedido de revogação da prisão preventiva e subsidiariamente a liberdade provisória do paciente em decorrência das divergências do reconhecimento fotográfico, bem como a saúde mental do paciente, que antes de sua prisão se encontrava em averiguação de transtorno de deficiência e atenção de hiperatividade, TDAH, uma deficiência estabelecida pela lei brasileira, onde aguardava o atendimento desde o dia 23 de 8 de 2023, com um neurologista, médico especialista,
na Policlínica de Pacajus. Após o decorrer de 10 meses, aguardando sua consulta, o paciente foi chamado para a consulta com o neurologista, na data do dia 24 de 5 de 2024, às 8 horas da manhã, na Policlínica de Pacajus, a qual compareceu sobre a escolta da SAP, depois deste nobre causídico, insistir incansavelmente a assistência social da unidade prisional para conduzi-lo. Ocorre, nobres desembargadores, que após passar pela consulta médica com o neurologista, foi prescrito uma guia para que o paciente fosse acompanhado pelo CAPS, através de psicólogo e psiquiátrica, uma vez que foi detectado no paciente transtorno misto de ansiedade e depressão, CID 41.2, acostei nos autos do processo, do HC, bem como para o acompanhamento de averiguação de TDAH. Foi prescrita a medicação conhecida como BUP, transtorno depressivo maior, de forma contínua, o que de fato é de conhecimento deste causídico, que o paciente não vem tomando a medicação na unidade prisional, onde se encontra. No parecer do ilustre procurador, manifestou no sentido que, abre aspas, não obstante, tem um impetrante alegado que o paciente possui TDAH, não cuidou de acostar documentações que comprovam seu estado de saúde, corre risco de agravamento dentro do estabelecimento prisional, e que se encontra tão pouco há nos autos comprovação de que a unidade prisional não pode oferecer tratamento adequado a tal condições. Nobres julgadores, este causídico já tentou de várias formas ter acesso à prescrição médica e à guia do paciente, sendo todas as tentativas infrutíferas. No entanto, solicitamos perante a Policlínica a ficha do paciente, onde conseguimos ter acesso à guia do neurologista, a qual foi acostada nos autos por este causídico de folha 55 do remédio heróico. É notório de conhecimento de todos que nenhuma unidade prisional tem poder de oferecer tratamento adequado a tal condição. Nem mesmo a gente aqui fora, de família simples, tem condição de ser acompanhado por psicólogo neurologista. Leve a guia a uma secretaria e aguarda 2, 3 anos, ainda mais no presídio. Tenho clientes que estão presos, aguardando há 8, 9 meses, um atendimento com oftalmologista. Então, é um absurdo acreditar que a unidade prisional possa oferecer um médico especialista, neurologista, por caso concreto. É importante saber que o direito à saúde é indubitavelmente um princípio fundamental, quando o Estado não é capaz de oferecer condições mínimas para o tratamento adequado. Torna incumbência do Poder Jurídico providenciar uma solução que proteja os direitos fundamentais do detido, especialmente quando há embasamento legal no ordenamento jurídico, conforme estabelecido no artigo 6 e 196 da Constituição Federal. Não é humano manter uma pessoa presa injustamente, tendo seu corpo e mente sendo deteriorado nas mazelas e senzalas de um presídio, cumprindo uma pena injusta por um crime que não cometeu, em uma cela onde o cadeado reduzente se vê a decomposição de um corpo de um inocente. Por esse motivo, a defesa requer um olhar humanizado, pedindo, neste caso, a conversão da prisão preventiva por medidas cautelares de monitoramento, para o paciente faça seu acompanhamento de forma a suas necessidades médicas sejam atendidas. Ademais, cumpre mencionar que um dos supostos acusados do suposto crime, Anderson Renner da Silva de Carvalho, foi preso por força também do mandado de prisão temporária, porém foi posto em liberdade sem qualquer manifestação da autoridade policial, após cumprir 30 dias. O paciente mostra ser cidadão cumpridor de seus deveres, tem residência fixa, sustentado pelos pais, mostra ser cidadão, não se cogitando de ser acelerado ou criminoso habitual, sendo absolutamente primário, bons antecedentes. Basta nos reportarmos aos seus antecedentes criminais. Embora, excelências, esteja sendo investigado por crime de tráfico de drogas, importante se faz dizer que milita em favor do paciente o princípio da presunção de inocência, estampado no artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. O mesmo está sendo investigado por tráfico de drogas simplesmente porque em sua última residência, onde o mesmo não mais residia, foi encontrado em poder de outras pessoas que conseguiram fugir apetrechos de traficantes, atrelando ao paciente os objetos encontrados pelo simples fato dele ter deixado um aparelho de Wi-Fi na residência desligado, onde sequer tinha internet, e estava em seu nome. Um absurdo. Ademais, os traços do paciente informado pela suposta vítima, o senhor Francisco Cristiano dos Santos de Sá, não traz qualquer semelhança com o paciente, pois o mesmo não trata-se de uma pessoa baixinha, magra e olhos puxados.
Como se não bastasse, as características físicas descritas no auto de reconhecimento são precárias e genéricas, não descrevendo com precisão aproximada as características físicas do paciente, limitando-se em descrever as características cuja estatura é baixinho, magros e olhos puxados, sendo em verdade que o paciente é alto, em média 1,70 m, magro, estilo forte e não tem os olhos repuxados. Ou seja, a prisão do paciente teve como base as ilações de fáticos e verídicos trazidos pela autoridade policial durante uma fase investigatória que se utilizou de conversas de Francisco Cristiano dos Santos de Sá, membro de facção que apontava o paciente como um dos indivíduos que tentaram contra a sua vida. No entanto, essas investigações foram trazidas por um criminoso membro de facção, sem qualquer material probatório, baseado apenas em boatos. Nobres julgadores, os procedimentos previstos na legislação processual não foram devidamente realizados na investigação do local do crime, que seria capaz de detalhar os vestígios de delitos encontrados nas cenas do crime, que deveria ter sido realizado por perito oficial, em conformidade com o artigo 159 do CPP, inexistindo elementos necessários capazes de apontar autoria e materialidade deletiva. O STJ, quanto ao STF, já tem firmado entendimentos sobre reconhecimento fotográfico, dando a ele valor subsidiário e corroborativo com outros elementos de convicção, pois para levar um indivíduo ao cárcere é necessário indícios fortes que dialoguem entre si, levando a crer que o indivíduo pode ser o autor do delito. Ademais, o paciente sequer foi intimado a comparecer à Delegacia Municipal de Chorozinho para prestar qualquer esclarecimento sobre o ocorrido, uma vez que nunca saiu da cidade de Chorozinho, vindo logo ser surpreendido com mandado de prisão temporária e hoje vem sofrendo as mazelas do cárcere da prisão, até que se prove sua inocência. Ratificando o exposto, a 6ª Turma do Supremo Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para absolver um homem condenado por roubo e corrupção de menores com base apenas em reconhecimento fotográfico, realizado em desconformidade com a legislação. O relator ministro Roger S. Cruz afirmou que, mesmo quando realizado de acordo com o modelo legal descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento pessoal, embora válido, não pode induzir por si só a certeza da autoria deletiva, exigindo provas adicionais. Por outro lado, acrescentou, seu reconhecimento foi feito em desacordo com a lei, seria inválido e não poderá lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo de forma suplementar. Nem serve de base para a decretação da prisão preventiva, o recebimento da denúncia ou uma pronúncia de um réu. Cumpre também esclarecer, Excelência, que o paciente não tem uma cinquentinha de cor branca, e sim uma Honda Pop 100 de cor vermelha, que tem até nota fiscal que foi acostada pela defesa, totalmente diferente da cinquentinha branca narrada nos autos. Convém ressaltar alguns elementos favoráveis ao que ora se alega e depura a hora prisão do paciente, decotando-se a argumentação aventada por sua incompatibilidade com a narrativa esposada no inquérito policial. Ademais, Excelências, cumpre desde já afastar a possibilidade de uma conjectura no sentido de atribuir o paciente a um cometimento de tais delitos citados pela autoridade policial, que se traduziria em tipificações completamente desvirtuadas da realidade do paciente, pois o mesmo não concorreu para o crime imputado. No caso sob óculos, temos como possível a concessão da liberdade, eis que não há qualquer perigo à ordem pública, econômica, tampouco à conveniência à instituição criminal, ou o risco da aplicação da lei penal. No que tange à garantia da ordem pública, considerando o entendimento dos tribunais superiores acerca desta expressão vaga e genérica, que entende que o risco considerável de reiterações de ações delituosas por parte do paciente, caso ele permaneça em liberdade, não se subsiste, tendo em vista que o paciente sequer participou de tal crime, mesmo muito menos integra a organização criminosa. Pelo contrário, é cidadão e não se sabe o motivo pelo qual foi inserido nesse crime, demonstrando que o estado de liberdade do paciente não gera perigo à ordem pública. O pressuposto autorizador relacionado a assegurar a aplicação da lei penal busca evitar que o imputado fuja, tornando inócua a sentença penal por impossibilidade da aplicação da lei combinada. Ora, não há qualquer prova, nem mesmo indício que demonstre a intenção do paciente fugir, inviabilizando a futura aplicação da lei da pena. Pelo contrário, foi preso em decorrência do mandado de prisão e, na oportunidade, forneceu seu endereço completo à autoridade policial. Assim, resta claro que a comprovação da residência fixa reduz as chances do paciente fugir, de sorte que a imposição das medidas cautelares diversas se torna suficiente para garantir a aplicação da lei penal em espécie. Portanto, poderá ser citado e comparecer regularmente a todos os atos do processo. Por fim, destaque que o risco de fuga não pode ser presumido, uma vez que o paciente comprova ter residência fixa. Desta feita, esta prisão encontra-se ilegal, devendo ser remediada por vossas excelências, revogando a prisão preventiva e restabelecendo a liberdade do inocente ou subsidiariamente a liberdade provisória,
por não subsistir os requisitos autorizadores da prisão preventiva em relação ao paciente. Assim sendo, por todo exposto acima, a defesa, acreditando no alto grau de legalidade desta colenda Câmara Criminal, requer a presente ordem de habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do paciente Danúbio Rena Israel de Lima, para que o mesmo venha se tratar do seu problema de saúde mental, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo, como medida aos reclamos mais pura e cristalina justiça, expedindo imediatamente o competente alvará de soltura, a fim que seja o paciente posto em liberdade com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. Essa é a manifestação da defesa, Excelência. Muito obrigado. Agradecemos também, doutor. Com a palavra, o Ministério Público. Obrigada, Excelência. Inicialmente, cabe destacar que grande parte dos argumentos trazidos pelo impetrante, ausência de prova de autoria ou participação em relação ao paciente, realmente dizem respeito ao mérito da ação penal, não cabendo, no nosso entendimento, a sua discussão na via estreita do habeas corpus, instrumento constitucional que tem o fim precípuo de resguardar a liberdade indevidamente cerceada. A tese de negativa de autoria, por exigir exames de provas e fatos, é exclusivamente inerente à instrução criminal, não cabendo à sua discussão o aprofundamento no habeas corpus sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional. E tão grave quanto esta prematura incursão na prova seria a indevida antecipação do mérito da acusação, o que somente será adequado no momento processual próprio, na hipótese de eventuais recursos meritórios, seja do Ministério Público, seja do ora paciente. Assim, considerando que o habeas corpus não é o meio adequado para análise da alegativa de negativa de autoria referida, realmente não merece ser conhecida. Quanto à revogação da segregação cautelar com aplicação de medidas diversas da prisão pelo fato de o paciente possuir TDAH, também destaca-se que o fumus commissi delicti resta perfeitamente consubstanciado em indícios suficientes de autoria, bem como prova da existência de crime, haja visto que o paciente foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime, uma vez que o crime foi homicídio tentado, então ele foi reconhecido como um dos autores do crime. Já o periculum libertatis funda-se exatamente na garantia da ordem pública, considerando-se o risco concreto da reiteração delitiva, pois, conforme fizemos uma consulta ao sistema Cancún, o paciente é investigado por tráfico de drogas através do processo penal número 0201 719 27 2024 .8.06.0300, o que justifica a sua segregação conforme orientação do STJ e entendimento também simulado por essa Egrégia Corte. Com efeito, é de se concluir que a alegação de ausência de motivação da decisão que decretou a prisão preventiva e de inexistência de seus requisitos autorizadores não reúne realmente condições de prosperar. Não obstante, tem o impetrante alegado que o paciente sofre ou possui TDAH, não cuidou de acostar documentação que comprove o seu estado de saúde. Corre risco de agravamento dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, nem tampouco há nos autos comprovação de que a referida unidade não pode oferecer tratamento adequado a tal condição. Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, cabe observar que, nesse caso concreto, ela se mostra insuficiente diante da presença dos requisitos da prisão preventiva, bem como pela existência de fundamentos para tal medida, conforme explicitado acima.
e, no caso, a reiteração delitiva. Assim, ratificamos integralmente o parecer ministerial acostado às folhas 42/51 dos autos, e nos manifestamos somente pelo parcial conhecimento do habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem. É como nos manifestamos, Excelência. Devolvo a palavra à desembargadora Lígia. Eu gostaria que Vossa Excelência indagasse se é suficiente para as partes a leitura do projeto de emenda. Alguma objeção? Sem Não há- objeção. Não, Excelência. Não havendo objeção, ouçamos o projeto de emenda. Emenda, habeas corpus, penal e processual penal. Homicídio qualificado tentado, organização criminosa, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, e artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/13. Prisão preventiva, negativa de autoria, não conhecimento, necessidade de revolvimento fático probatório, inadequação da via eleita. 2. Ilegalidade do reconhecimento pessoal do paciente, alegada inobservância do artigo 226 do CPP, inexistência, ausência dos requisitos ensejadores da custódia preventiva, improcedência, decisão devidamente fundamentada, gravidade concreta dos delitos, garantia da ordem pública, periculosidade do paciente evidenciada, periculosidade do paciente evidenciada, risco de reiteração delitiva, paciente autuado por crime de tráfico de droga, incidência da súmula número 52 do TJCE, pedido de aplicação de medidas cautelares diversas, paciente diagnosticado com TDAH, não acolhimento, medidas insuficientes, ausência de debilidade extrema, condições pessoais favoráveis, irrelevância, ordem parcialmente conhecida e na sua extensão denegada. Número 1. Inicialmente, consigno que a tese de negativa de autoria, em face da inexistência de elementos probatórios suficientes que indique a prática dos crimes, não comporta acolhimento em sede de habeas corpus, por exigir exame aprofundado do conteúdo fático probatório, procedimento incompatível com a via estreita do CRUITS, ação constitucional de rito célere de cognição sumária, razão pela qual não conheço da impetração quanto a este ponto. Quanto à alegada ilegalidade do reconhecimento do paciente em razão da inobservância do artigo 226 do CPP, destaco que a valoração do reconhecimento fotográfico, no âmbito de uma condenação criminal, não se confunde com a mera existência de indício suficiente de autoria para o início de persecução penal. De todo modo, contrariamente ao que argumenta a defesa, noto que as descrições contidas no termo de reconhecimento são compatíveis com a fotografia do paciente colacionada no documento, bem como as suas imagens acostadas à folha 39 da ação cautelar número 3. Em relação à tese de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em sentido contrário ao alegado, o decreto preventivo encontra-se fundamentado na garantia da ordem pública, tendo sido ressaltada a Constituição com base na garantia da ordem pública, levando em conta a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade em concreto dos crimes praticados e o risco de reiteração delitiva do paciente que já foi autuado pelo delito de tráfico de drogas, processo número tal, incidência da súmula 52 do TJCE. 4. No que se refere ao pedido de substituição do cárcere por medidas cautelares diversas, argumentando a defesa que o paciente possui TDAH,
e necessidade de tratamento médico, vejo que não houve comprovação de que o acusado esteja extremamente debilitado. Tampouco demonstração da impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Além disso, como demonstrado nos fundamentos adotados pelo juiz Wacol, para justificar a necessidade da custódia, esta se apresenta-se inadequada e ineficiente. 5. Por fim, eventuais condições favoráveis do paciente não são obstáculo à manutenção do confinamento ante cautela, quando demonstrada, como no caso em apreço, a necessidade e a conveniência da prisão. Crítico parcialmente conhecido e na extensão cognoscível denegado. É como voto. Como vota a desembargadora Lira? Ouvi atentamente a defesa do nobre advogado e realmente fiquei aqui a pensar essa questão do tratamento médico, do TDAH. Mas, conforme o pronunciamento da doutora Salomé, ela disse que não tem essa comprovação nos autos. E aí fiquei aqui a pensar, reli até o voto aqui novamente, mas olhei a página 55, mas eu não vi aqui, por exemplo, doutor, qual é o remédio que o médico passou, que ele precisa tomar para o TDAH, e, assim, estava preocupada com isso aí da sua interlocução, mas a via estreita, considerando que não tem esses requisitos, que ele precisa tomar tal remédio passado pelo médico, é que eu vou aqui acompanhar o voto da eminente relatora. Como vota desembargador Carneiro Lima? Acompanhe o relator, excelência. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do habeas corpus para denegá-lo nos termos do voto da eminente relatora. Próximo processo é o do item 19, esta pauta. Chamo o habeas corpus 628515, dígito 17, ponto 2024.8.06, ponto sequência de 4 zeros, em que é impetrante o doutor Tiago Schubert Araújo de Paiva, paciente Alisson Rodrigues Queiroz. Impetrado o juiz de direito da Terceira Vara Criminal da comarca de Sobral, sob relatoria da desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Sou informado de que, de acordo com os nossos registros, o doutor Tiago não se encontra na sala virtual. Sendo assim, chamo Sua Excelência, o doutor Tiago Schubert Araújo de Paiva, para que, se estiver presente, acuse o seu comparecimento, ou então alguém que o substitua com poderes para fazer a sustentação oral neste processo. Não havendo manifestação do causídico, o habeas corpus será julgado nesta sessão ao final, sem sustentação oral. Próximo processo chamado é o do item 26 do roteiro. Habeas corpus de número 631306, dígito 56, ponto 2024.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante o doutor Silvio Vieira da Silva. Paciente Pedro Éder Freitas Teixeira. Impetrado o juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza. Relatoria também da desembargadora Lira Ramos de Oliveira, a quem concedo a palavra. Obrigada, Excelência. Gostaria de indagar das partes se dispensam a leitura do relatório. Alguma objeção? Nenhuma, Não, Excelência. excelência. Nenhuma, Sendo, Excelência.
Sendo assim, já concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor advogado Silvio Vieira da Silva, para apresentar suas razões em sustentação oral, pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Esperando que todos estejam me escutando bem nesse início de noite. Sim, ouvimos bem. Quero aqui registrar meu respeito à Vossa Excelência, presidente da Primeira Câmara Criminal, doutor Mário Parente Teófilo Neto, a senhora relatora desse habeas corpus, doutora Lira Ramos, uma grata surpresa, um diálogo extremamente propositivo e frutífero que eu experimentei nesses dias. As demais integrantes dessa corte, doutora Lígia Andrade, e ao desembargador Francisco Carneiro de Lima. Também registro aqui meu respeito à doutora Raimunda Salomé, que representa o Ministério Público de segundo grau nessa sentada, e o meu queridíssimo amigo, companheiro de fronte de defesa, doutor José Laerte, né, que se encontra aqui durante toda essa tarde. Também registrar meu agradecimento a todos os funcionários dessa Corte Alencarina que permitem que os autos venham à pauta para julgamento. Estamos aqui já ao giro das 18h17, para muitos que talvez aos meus irmãos advogados me permitam aqui o erro e dizer a vocês o meu elevado respeito, a vossas excelências que, juntamente com esse advogado, procuram exercer a missão constitucional do artigo 133 de colaborar de forma indispensável à administração da justiça. O habeas corpus que eu apresento a vossas excelências, depois de ter ouvido durante toda essa tarde as razões de indeferimento e sabendo que aqui, quando o advogado tem essa oportunidade de falar alguma coisa, ele vai enfrentar já o voto prévio pelo indeferimento e o apoio sempre que há do Ministério Público para que a ordem não seja concedida, eu, às vezes, me coloco até onde, qual é a necessidade e a importância do advogado nesse momento, diante do enorme poder do Estado, porque somos como Davi diante de Golias, a investigação traz seu contexto, o Ministério Público tem seu poder e autoridade, e a decisão de um colegiado como o da Vara de Execuções, da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, tem toda uma respeitabilidade, porque são decisões determinadas por um colegiado. Eu aqui, diante de Vossas Excelências, senhores, só tenho a pleitear e até acho que revitalizar aquele pedido de juramento feito sempre nos processos de competência do júri, que pede aos jurados que, ao conhecerem do fato, julguem de acordo com a sua consciência, íntima consciência. Nós temos aqui um cidadão que as folhas 133 até a folha 139 demonstra um ser humano dedicado ao trabalho. E eu poderia, como de uso comum da minha conduta, tratar aqui de assuntos legais, normativos, pedir em aforismo ao artigo 5º, inciso 57, pretensiosamente requisitar de Vossas Excelências o respeito à presunção de inocência. Levando em consideração que ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, nas ADCs 43, 44 e 54, ao dar constitucionalidade, reconhecimento constitucional ao artigo 283, determinou que qualquer ser humano, qualquer cidadão, qualquer pessoa que seja acusada de um crime, ele tenha o sagrado direito constitucional de ser entendido como uma pessoa presumidamente inocente, até que o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O senhor Pedro Éder Freitas Teixeira,
está envolvido nesse processo por conta de gravações telefônicas obtidas no ano de 2015 e 2016, onde ele falando exclusivamente com a mãe, a polícia, quando fez a degravação, fez a sua interpretação no sentido de entender que tudo que se falava com a mãe dele tinha, de alguma forma, algum nexo de causalidade com o crime dos crimes previstos na Lei 12.850 de 2013, que trata das organizações criminosas. Esse cidadão ele não foi preso com nenhuma bala de droga, não foi surpreendido com nenhuma arma, e, muito pelo contrário, essa documentação de folha 139, que é a carteira de trabalho de um homem trabalhador, há um tempo atrás ela poderia ser considerada uma comprovação de que esse homem a sua liberdade não ofende de forma alguma a ordem pública, não traz de forma alguma prejuízo à aplicação da lei penal, porque quando o legislador colocou no artigo 282, parágrafo 6º, a necessidade de uma análise subjetiva e individualizada da condição pessoal da pessoa antes de determinar a prisão preventiva, que deveria ser a última ratio, e a gente vê que não é. Ela é a primeira utilidade, é a primeira cautela, é a primeira medida cautelar utilizada para que a gente possa rechaçar a incompetência do Poder Executivo em trazer para todos nós segurança pública. Mas nós continuamos enchendo as cadeias com todo tipo de gente. Com todo tipo de gente. Não há a necessária individualização da conduta, nem uma análise da pessoa. Se tem aqui um centro de triagem, observação criminológica, que deveria fazer aquela análise em relação a quem tem uma conduta delitiva anterior, uma análise da criminologia ou do aspecto criminológico daquela pessoa que é internada, para que ela fosse separada dos indivíduos com reincidentes, que ela fosse separada dos condenados, mas isso não existe. Eu entendo que o Ministério Público tem toda a razão de, a todo tempo, a todo custo, sempre perquerer essa questão da política criminal de aprisionamento em massa. Está correto. No que concerne à visão do Estado. Mas nós, advogados, assim como o artigo 5º da Constituição Federal, tratamos das garantias individuais. E não são previstas apenas na Constituição, são previstas também no Pacto de São José de Costa Rica, no seu item 8º, que também ecoa no sentido de dizer que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Foi dito há pouco aqui que não cabe no habeas corpus a discussão sobre o mérito. Corretíssimo. Mas também essa mesma argumentação deveria surgir para defender o princípio da inocência. Por quê? Porque antes da minha opinião, antes da opinião do Ministério Público, antes da opinião pessoal de qualquer pessoa, existe um princípio constitucional da presunção de inocência, que quando ele é violado, estamos mais fracos no que a gente quer da utopia da democracia constitucional. Porque a cada vez que nós entendemos que o princípio pode ser violado porque é preciso prender quem comete o crime previsto na Lei 12.850, nós dizemos que a súmula número 8 desse Tribunal de Justiça deve ser riscada, rasgada e anulada. Porque lá consta que a gravidade do delito por si só não pode ser suficiente para a decretação da prisão preventiva. Veja aqui meu querido amigo, o doutor Alcides Jorge, dizendo que o réu estava em fuga, que ele merece ser mantido preso, o habeas corpus tem que ser denegado, haja vista que entre o ano de 2017 e até aqui, quando ele foi preso no dia 17 de junho desse ano, certo? Ele estava dito como foragido. Existe um termo no Código Penal que é descrito da seguinte forma: inexigibilidade de conduta diversa. A fuga não é crime, porque um ser humano que entende que está sofrendo a admoestação no seu direito de liberdade, no seu direito de viver de forma injusta, ele tem, por princípio, está lá no artigo 5º da Constituição, o dever e o direito
de tentar, de alguma forma, refluir o que ele entende como uma prisão injusta. Desde 20, e eu vou ler aqui para não ser injusto, mas, salvo engano, desde o dia 21 de outubro de 2020, esse cidadão, juntamente com a dona Maria das Graças Teixeira Freitas, que me confiaram a sua defesa técnica após a renúncia dos advogados que me antecederam, entraram com pedido de recurso de apelação que não, e vou deixar pontuado aqui, não foi por negligência da relatoria, mas até aqui esse processo não tem perspectiva de julgamento na segunda instância. E aí, quando se fala que a contagem dos prazos não é algo aritmético, eu quero fazer uma advertência com o princípio da especificidade da lei. A Lei 12.850, no artigo 22, parágrafo único, ela deixa bem claro para todos nós o que é prazo razoável, porque lá consta de forma taxativa, certo, que o prazo razoável para o julgamento de uma ação penal dessa natureza, levando em consideração a designação e a definição de sua complexidade no artigo 1º, parágrafo 1º, que é uma lei que trata especificamente das organizações criminosas, inclusive com natureza transnacional, ela prevê que é razoável um prazo para julgamento 120 dias, prorrogável por mais 120, desde que a decisão dessa prorrogação seja fundamentada, baseada aí sim na complexidade da causa e pela quantidade de réus envolvidos. Porém, essa palavra razoável também consta no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. E eu não estou tratando aqui de mérito, eu estou tratando aqui de um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso 57 e no artigo 5º, inciso 78. A duração razoável do processo. E alguém diz sim, mas nada disso vai justificar o fato dele ter sido, durante tanto tempo, um homem que estava foragido e não se apresentou para cumprir antecipadamente a prisão. E aí, eu pergunto, não seria uma violação ao artigo 313, parágrafo 2º, a utilização da prisão preventiva sob forma de antecipação da pena? Eu sei que a minha missão aqui é inglória, mas o que eu aprendi com Cristiano Zanin e Luiz Inácio Lula da Silva é que a profissão advocatícia tem uma qualidade essencial, que é a resiliência e a fé nos princípios constitucionais e na busca de encontrar a humanidade no coração de quem julga. Não vou aqui me debater sobre questões meritórias, porque eu não acho justo querer provar a inocência do meu constituinte, senhor Pedro Éder Freitas Teixeira, diante de vossas excelências, no arcabouço limitado do habeas corpus. O que eu tratei aqui foi de norma, o que eu tratei aqui foi de princípios. Princípios constitucionais, princípios e regras legais, e eu as nominei. Eu não incursionei em momento algum na questão da sua absolvição, da sua condenação, mas em garantias. Então, finalizando, já que pelo andar do horário já estamos, vossas excelências já devem estar bastante extenuados, e a parabenizo pelo trabalho herculeano que vocês desenvolvem a cada terça-feira. Peço a vossas excelências que, em nome de um pai, e aí eu me identifico com o senhor Pedro Éder Freitas Teixeira, pelo fato dele também ser pai de uma criança que tem problemas de espectro autista, eu sei, eu tenho consciência do que é a falta que um pai faz a esse tipo de filho. A minha já ligou aqui 2 vezes, preocupada com o horário. Eu lhes digo só o seguinte, senhoras e senhores. Eu acho que aplicar a presunção de inocência do artigo 5º, inciso 57, nesse caso, respeitar o julgamento do Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, não vai nem ilidir os problemas de segurança pública, nem muito menos transformar esse cidadão numa pessoa pior ou melhor. O que a gente pode entender é que, pelo que a gente tem, a partir da folha 139 e seguintes, aquele artigo 1º da Lei de Execução diz que a
a sanção tem que ser para executar o título condenatório, mas a segunda parte diz que é para que possa promover ao egresso a oportunidade de ser reintegrado de forma salutar à sociedade. O que eu apresento a Vossas Excelências é a arguição de que um homem que trabalha desde 2010 com a carteira assinada até agora, sempre trabalhando de gari, de coletor de lixo, de varredor de rua, de zerador de edifício, foi preso no próprio trabalho, eu não vejo como se identificar qualquer situação que possa transpor o artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal e demonstrar que a sua liberdade, de alguma forma, vai ofender a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal, porque essa instrução criminal só se limita a gravações telefônicas interpretadas pelos órgãos de persecução penal. Nesse contexto, esse humilde advogado pede a Vossas Excelências que ponderem, revejam, analisem, vejam o ser humano. Habeas corpus é traga-me o homem. Habeas corpus é traga-me o corpo. Habeas corpus é analise quem vai ficar submetido à restrição de sua liberdade. Refluindo a origem do habeas corpus, eu peço a Vossas Excelências que ponderem, analisem o ser humano, vejam esse cidadão e concedam a ordem no sentido de que essa prisão preventiva seja substituída pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, incluindo, entre elas, o monitoramento eletrônico, para que ele possa, enquanto discutimos o mérito em sede de apelação, ele possa estar incluído na sua família e continuar trabalhando. Eu acredito que a cadeia... Doutor Silvio, o tempo esgotou. Para concluir... ...suficiente para o fim colimado pela lei. Muito obrigado. Agradecemos também. Conceda a palavra ao Ministério Público, por igual tempo. Excelência, obrigada. Eu inicialmente vou fazer um relato do que realmente se trata o processo, o pedido de habeas corpus. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Éder Freitas Teixeira contra ato supostamente ilegal que teria ocorrido nos autos do processo criminal de número 005039791 2018.8.06 30 seguido de 1, apontando como autoridade coatora o juízo da vara de delitos de organização criminosos da comarca de Fortaleza. No caso dos autos, a autoridade coatora condenou o paciente em sentença, folhas 2787/2836 dos autos de origem, que eu há pouco mencionei, a pena de 14 anos de reclusão e 759 dias multa pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, parágrafos 2º e 4º, item 2 e 4, da Lei 12.850/2013, e artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A sentença vedou o direito do paciente de apelar em liberdade. E esta, sem dúvida, encontra-se fundamentada em elementos concretos, destacando-se a gravidade da conduta, visto que o mandado de prisão e posterior sentença condenatória se deu por conta das investigações realizadas através da Operação Saratoga, pelo braço investigativo voltado para analisar Francisco Márcio Teixeira Perdigão, irmão da ré Francisca Marcilene Teixeira Perdigão e esposo da ré Luciane Cazuza do Nascimento, a qual verificou-se o agrupamento de diversos indivíduos hierarquicamente organizados e com tarefas definidas para cada um, no sentido de praticar traficância de entorpecentes em diversos bairros de Fortaleza, controlados pelo indivíduo Márcio Perdigão, citado há pouco, praticando crimes com fito de sustentar o domínio do tráfico, tais como porte ilegal de armas de fogo, lesões corporais, homicídios, entre outros.
Assim, Pedro Éder Teixeira compõe uma célula do tráfico junto com sua mãe, Maria das Graças Freitas Teixeira, ou seja, executa as ordens do Márcio Perdigão e realiza o tráfico de drogas com sua genitora, recebendo drogas do Márcio Perdigão para repassar a sua mãe e sua mãe comercializar. Analisando, então, isso foi só uma preleção para se entender do que se trata realmente esse habeas corpus. Analisando o conteúdo realmente desse habeas corpus, constata-se, no entanto, que as principais teses aduzidas pela nobre defesa, e inclusive veio realmente com um discurso muito bom, muito, né, proativo, são constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da decisão que manteve a segregação cautelar e ausência de contemporaneidade do decreto da prisão preventiva, condições subjetivas favoráveis ao paciente, indicando, entre elas, primariedade e possuir residência fixa. Não obstante essas teses, o Ministério Público entende que o presente habeas corpus merece ser conhecido. No entanto, a ordem tem que ser denegada. Isso porque, inicialmente, o contrário do alegado, a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime perpetrado. É importante mencionar que, em consulta ao sistema Cancún, verifica-se que o paciente está sendo processado em outra ação criminal pela prática do crime de integração em organização criminosa. Aqui eu vou dizer vou relatar o número do processo, porque é importante. Trata-se do processo 018 3421 55 2017.8.06.0001. Tal fato corrobora para a manutenção da constrição cautelar cautelar subexames, ensejando a aplicação da súmula número 52 do TJ Ceará, que todos nós já conhecemos, mas, de qualquer forma, não custa dizer. Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular número 444 do STJ. Diga-se também que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 30 de novembro de 2017. Entretanto, até a data da sentença condenatória datada de 6 de julho de 2020, folhas 2787, 2836, o mandado de prisão ainda não havia sido cumprido. Somente sendo em 17 de 7 de 2024, ou seja, quase 7 anos depois. Registre-se, portanto, que o fato do mandado de prisão levar tanto tempo para ser cumprido ocorreu exatamente por conta da evasão do acusado do distrito da culpa. Eis que se furtou em cumprir as obrigações legais, o que evidencia o risco à aplicação da lei penal e não a ausência da custódia cautelar, como tenta fazer crer o impetrante. Além disso, como bem salientou a nobre desembargadora relatora, o decurso de determinado período do lapso temporal relacionado à data dos fatos e à manutenção da segregação cautelar não é por si apto a evidenciar a ausência de fundamentos contemporâneos na adoção de medida extrema. É importante ressaltar também que a prisão do réu justifica-se ainda corroborada com a jurisprudência atual do STF e do STJ, e também desse egrégio tribunal alencarindo, sendo firme no sentido de que a prisão preventiva de indivíduos participantes de facção criminosa, como é o caso,
é justificada para a garantia da ordem pública, com a finalidade de prevenir a reiteração delitiva, notadamente diante da atuação e complexidade das facções criminosas que vêm amedrontando a sociedade com suas ações deletérias recentes. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas da prisão, no caso, não se mostra compatível, considerando que não são adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública diante da gravidade, em concreto, da conduta delitiva, além do risco da reiteração criminosa, como dito acima. Dessa forma, ratifico integralmente o parecer ministerial acostado às folhas 219/223 dos autos de habeas corpus, pela não concessão do mesmo. É a nossa manifestação, Excelência. Pois não, doutora. Devolvo a palavra à desembargadora Lira. Concordo com a doutora Salomé, em que o doutor Silvio fez uma excelente sustentação oral, e, diante disso, prestei atenção às palavras do doutor Silvio, recebi no gabinete, e o doutor Silvio, apontei aqui que o doutor Silvio começa falando que realmente não pediu a absolvição porque deixou para a parte da apelação. Então, é nessa fala do doutor Silvio que eu ressalto que, na apelação, esse processo ele possa ser revisitado e, quem sabe, até um resultado bem positivo. Mas, por enquanto, é um habeas corpus, e, diante disso, Excelência, eu gostaria que indagasse das partes se aceitam a leitura da proposta de emenda. Alguma objeção? Sem objeção, Excelência. Excelência, sem objeção, doutor Mário, por favor, só uma questão de ordem. Poderia nos repetir só o número do outro processo que ela citou? Eu não tive a oportunidade de anotar. Qual foi, desembargador, o número do processo? Eu não anotei processo, não, Excelência. Foi só porque o senhor se reportou à apelação. Eu não anotei número de processo, não. Eu disse que só o senhor se reportou. Qual é? A doutora Salomé? Sim. Doutora Salomé, poderia declinar o número do processo a que Vossa Excelência se reportou? Doutora Salomé nos escuta? Só um instante. Estava com o áudio desligado. Processo 018-3421 55 2017.8.06 e 1000 ao contrário. Obrigado. Então, ouçamos o projeto de ementa. Obrigada, Excelência. Direito Penal e Processual Penal, habeas corpus, organização criminal, artigo 2º, parágrafo 2º e 4º, incisos 2 e 4 da Lei 12.850/2013, e tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343/2006. Sentença que manteve o decreto prisional em desfavor do paciente. Mérito: tese de ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente não configurada, decisão fundamentada na garantia da ordem pública, gravidade concreta do delito, materialidade delitiva, indícios de autoria evidenciados, necessidade de reduzir e interromper a atuação da organização criminosa, paciente que permaneceu mais de 5 anos foragido, risco à aplicação da lei penal, incidência da súmula 2 do TJCE. Teses de ausência de contemporaneidade não configurada, precedente do Supremo Tribunal Federal, condições subjetivas favoráveis e relevâncias, precedente do STJ, medidas cautelares diversas da prisão que se mostram inapropriadas, precedente do STJ e deste sodalício. Ordem conhecida e denegada. 1. Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar,
impetrado por Silvio Vieira da Silva, em favor de Pedro Éder Freitas Teixeira, contra ato praticado pelo colegiado da Vara de Delitos de Organização Criminosas do Estado do Ceará, que condenou o paciente a pena de 14 anos de reclusão e 759 dias multas pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, parágrafo 2º e 4º, incisos 2 e 4, da Lei 12.850 e artigo 33 da Lei 11.346/2006, referente ao fato criminoso. Folhas, conforme consta, folhas 2.787 a 2.836 dos autos de origem. A parte impetrante, por sua vez, pleiteia: 1. Ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, haja vista que está pautada de forma genérica na garantia da ordem pública. 2. Ausências e fatos contemporâneos para a manutenção do decreto prisional na sentença, tendo em vista o lapso temporal entre os fatos criminosos e o momento da prisão. E o terceiro, condições subjetivas favoráveis, indicando que o paciente tem primariedade, bons antecedentes e atividade laboral lícita, que o nobre advogado disse que é um trabalhador. E 4, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Quanto à tese de ausência de fundamentação para a prisão do paciente, compulsando os autos de origem, depreende que o juiz acuó decretou a prisão preventiva do paciente ainda durante a instrução criminal e manteve a segregação cautelar do acusado na sentença condenatória, haja vista a presença dos requisitos para a medida cautelar extrema com base na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria evidenciado pelos elementos constantes nos autos, aqui dito, que aqui é o 003-6868-10-2015, sobre quebra de sigilo telefônico, e pelo procedimento investigatório criminal 048/2017, desmembrado pelo PIC 008/2015 e relatório de inteligência número 016/2015, bem quanto que a prisão está fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, dizendo que o paciente seria membro da organização criminosa liderado pelo Corréu Márcio Perdigão, a qual estaria ligado à facção do primeiro comando da capital, PCC, atuando no tráfico, tendo indícios de que teria recebido e guardado drogas a mando do líder criminoso para repassar à sua mãe. Como bem disse o nobre advogado, segundo a sua sustentação oral, ele não tem nada a ver com esse crime, que teria só uma comunicação com a mãe, que nesse momento realmente precisa de ilação probatória, que não é cabível no habeas corpus, o que evidencia, nesse caso, a justificativa da prisão preventiva para reduzir esse caso. Portanto, verifica-se que o magistrado da Corte fundamentou a decisão de forma idônea, apontando os elementos concretos dos autos que contribuem para a convicção da presença dos requisitos, haja vista a prova da materialidade. Pelo menos a materialidade tem a prova. Agora, quanto à autoria, realmente nós só podemos dizer aqui indícios, nós não podemos dizer que realmente ele é autor desse crime, e reforçamos aqui em negrito os indícios suficientes de autoria. Além disso, verifica-se que o paciente teve a prisão decretada em 14 de dezembro de 2018, conforme consta as folhas 417 a 422 dos autos de origem, porém permaneceu toda a instrução criminal foragido. Na sentença, o juiz de origem manteve o decreto prisional em 6 de julho de 2020, conforme consta as folhas 2.787 a 2.836 dos autos de origem, e o mandado de prisão em desfavor do paciente apenas foi cumprido, e aqui nesse caso, em 17 de julho de 2024,
embora a alegativa aqui na sustentação oral e também quando eu recebi, de que ele foi preso quando estava na sua ambiência de trabalho. E aqui consta a folha 3262 a 3264 dos autos de origem, o que reforça a ideia de que a medida extrema é necessária, considerando que o paciente permaneceu foragido no distrito da culpa por mais de 5 anos, pelo menos nessa via estreita do habeas corpus. Tal compreensão restou sedimentada ainda até o enunciado 2 da súmula deste sodalício, que eu peço licença para não ler. Nesse mesmo sentido, encontra-se o entendimento esposado no STJ, no sentido que, aspas, fuga no distrito da culpa é fundamento válido da segregação cautelar, forte de asseguração da aplicação da lei penal. E aqui é o julgamento do STJ, 17 de fevereiro de 2023. Ademais, em que pese a parte impetrante alegue que o paciente tem primariedade, bons antecedentes e atividade laboral lícita, destaque-se que, aspas, condições subjetivas favoráveis do agente, por si só, não impede a prisão cautelar, caso se verifique presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. E aqui quem diz é o STJ, na sexta turma, no julgado em 1 de julho de 2024. Portanto, ao contrário do que alega a parte impetrante, não se verifica neste átimo nenhum constrangimento ilegal, tendo o magistrado impetrado fundamentado de acordo com as exigências previstas no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal 282, parágrafo 6º e 315 do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 13.964/2019. Quanto à ausência de fundamentos contemporâneos para a custódia cautelar, saliente que o decurso de determinado período de lapso temporal relacionado à data dos fatos e ao momento da decretação, manutenção da segregação cautelar, não é, por si só, apto a evidenciar a ausência de fundamentos contemporâneos da medida extrema. E esse aqui é precedente do Supremo Tribunal Federal. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o fato criminoso 17, tráfico de drogas, ao qual o paciente supostamente, e aqui ressalto supostamente, que ninguém sabe se realmente aconteceu, estaria envolvido, ocorreu em abril de 2016, conforme data informada na transcrição nos áudios, indicado na sentença, as folhas 2801 a 2802 dos autos de origem, bem como o paciente foi acusado e condenado por integrar organização criminosa liderada pelo coronel Márcio Perdigão, que, segundo a sentença, estaria ligado ao PCC, atuando no tráfico de drogas, tendo sido a necessidade da garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de reduzir as atividades de organização criminosa e a fundamentação para a segregação cautelar. Reitera-se que o paciente teve decreto prisional proferido em seu desfavor em 14 de dezembro de 2018, a prisão foi metida na sentença, porém o paciente somente foi preso em julho de 2024, tendo permanecido foragido no distrito da culpa por mais de 5 anos. Assim, razão não assiste à alegação da ausência de contemporaneidade. E aí eu tenho também uma decisão nesse sentido de contemporaneidade, não está necessariamente a data da prática do crime, mas sim a subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar, e aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Alberto Barroso, da primeira turma, julgada em 16 de outubro de 2023. Quanto à tese de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, restando evidenciado, em regra geral, a indisponibilidade de medida cautelar extrema, tem-se como decorrência lógica a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319. Ordem conhecida e denegada. É como voto, excelência. Colho o voto do desembargador Carneiro Lima. Acompanho a relatora integralmente, excelência. Como vota a desembargadora Silvia. Mantenho meu voto com a relatora, excelência. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo nos termos do voto da relatora.
Nós temos mais um processo a julgar, processo de pauta com sustentação oral. Entretanto, em face do adiantado da hora, já são 18 horas e 54 minutos, o expediente termina às 18 horas, estamos já sentados na mesma posição e trabalhando às 5 horas, portanto, eu sugiro nós adiarmos esse processo, dando, obviamente, a prioridade no julgamento na próxima sessão. Eu não sei se o causídico se encontra na sala, o doutor Felipe Teixeira Dobel Benigno. Estou presente, Excelência. Pois não. Vossa Excelência se sentiria por demais prejudicado se houvesse o adiamento desse processo para a próxima sessão, em face dos argumentos que já utilizei, considerando, sobretudo, que estamos já há 5 horas de sessão ininterrupta e ainda o expediente encerrasse às 18 horas no fórum? Tem previsão para a próxima pauta de julgamento, Excelência? Terça-feira que vem, impreterivelmente dando prioridade, inclusive, ao julgamento da apelação em que o senhor funciona. 27, eu digo isso porque, pelo menos, nós teríamos mais cerca de 40 ou 45 minutos, porque, dada as sustentações e também o tempo que o relator leva, né? Ainda que seja para a leitura da proposta de emenda, mas demanda algum tempo, né? E eu indago se Vossa Excelência se sentiria muito prejudicado ou se estaria de acordo com o adiamento para a próxima terça-feira. Sem objeção, Excelência. Por mim, tudo bem. Doutor. Agradeço o seu espírito de colaboração. Os pares também de acordo? Sim. Então, Sim, fica, doutora Larissa, por gentileza, dando a devida prioridade a esse processo. Falta julgar, então, só mais um sem sustentação, aquele que não houve o comparecimento do advogado, né? O item 19. O item 19 do roteiro. 19 de habeas corpus. Eu proclamo, então, o resultado. Por unanimidade, item 19, por unanimidade, a ordem de habeas corpus fora parcialmente conhecida e denegada nos termos do voto da relatora. No caso aqui foi a desembargadora Lira. Doutora Larissa, mais algum? Não. Por gentileza, quantos processos efetivamente julgados nesta tarde e noite de trabalho? 119 processos julgamos em 5 horas de trabalho. Algum assentamento a fazermos nos registros da sessão? Não havendo, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Excelências. Até a próxima semana. Boa noite.